Nós vamos continuar hoje uma palavra que eu comecei há 2 semanas atrás. Semana passada eu estava impossibilitado de vir, até por questões de restrições, de isolamento por causa do Felipe. Nosso filho teve Covid, mas graças a Deus está muito bem, se recuperou bem, já está trabalhando. E eu e a Vivi demos negativo, então nós não pegamos o vírus. Então, graças a Deus, o Senhor tem cuidado de nós. Então, semana passada eu não pude vir por essa questão, mas hoje nós vamos dar continuidade, conforme prometido, para fazer a segunda parte dessa que eu intitulei como Reconhecendo o Terreno. Eu acho que vocês vão lembrar aqueles que estiveram aqui presentes. Então, eu queria convidar todos vocês a abrirem novamente Marcos capítulo 4. Nós vamos ler, vamos relembrar rapidamente aquilo que a gente viu naquele dia. Se você ainda não conseguiu assistir, se você não estava aqui no outro domingo, eu convido você a acessar o YouTube da PIB Floripa, e lá você vai ver a primeira parte, e hoje nós vamos falar sobre a segunda parte e terminar esse texto maravilhoso de Marcos capítulo 4, convido todos a abrirem. Marcos capítulo 4, versículo 1. Problemas de conexão. Vamos ler, acompanhe comigo. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo 30, 60 e 100 por um. Acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 10, quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu, a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou, não entendeis essa parábola e como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São esses os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente são esses os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, e lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e as recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Pronto, 100 por um. Queridos, nós falamos a respeito da parábola do semeador, que na verdade não tem o foco de falar a respeito do semeador e também não tem o foco de falar a respeito da semente. Nós falamos que o propósito desse texto é muito claro em relação àquilo que ele quer nos dizer a respeito dos solos, dos diferentes solos, e nós precisamos entender o que é isso, por que ele colocou dessa forma 4 diferentes tipos de solo quando ele vai falar para a multidão. A primeira parte nós falamos o quê? Que era importante saber que o semeador é aquele que semeia a palavra. A semente é a palavra de Deus. Nós vimos isso naquela semana, inclusive nós também falamos que a semente ela não pode ser adulterada. A semente ela não pode ser acrescentado nela alguma coisa, porque ela é suficiente para transformar, para regenerar, para justificar o homem.
em toda e qualquer situação, independentemente de como está o seu coração. É a palavra de Deus, é o Evangelho de Jesus Cristo que pode transformar toda a vida de uma pessoa, independentemente de quem ela é. Mas o problema não está no semeador e o problema não está na semente. Então, onde que normalmente está o problema? Normalmente está no coração do pecador. É ali, a maneira que o pecador responde à palavra de Deus, a maneira que o pecador responde ao Evangelho de Jesus Cristo, que pode transformá-lo, que pode regenerá-lo, mas o problema é que nem sempre o coração do homem está pronto, nem sempre o coração do homem está disposto a permitir que essa semente, que é a palavra de Deus, transforme a sua vida. E uma das coisas que eu falei naquele dia para que a gente fizesse, o objetivo dessa palavra, o objetivo dessa parábola é que você faça uma avaliação do seu coração. Qual é o tipo de solo do seu coração? Será que você tem um coração pronto para receber a semente da palavra, seja ela no sentido de te evangelizar, mostrar o Salvador do mundo para você, como também para aqueles que já conhecem esse Salvador, para transformar a sua vida, para a sua santificação, para abandonar pecados, para viver de uma forma onde você é digno de ser chamado discípulo de Jesus? Como está o seu coração? Essa é a pergunta. Qual é, dessas 4 solos que o Jesus apresenta aqui, qual é o solo do seu coração? E para isso nós precisamos orar. Para isso nós precisamos dizer para Deus: Senhor, vem, sonda o meu coração, que eu possa perceber, discernir diante do Senhor, pelo Teu Espírito Santo, qual é a condição do meu coração. Então eu queria convidar você a baixar sua cabeça, faça essa oração diante de Deus, diga: Senhor, eu quero que o Senhor me ajude a entender, a fazer uma leitura correta do meu coração, Senhor. Pai, é esse nosso desejo, Senhor. Nós não queremos sair daqui exatamente iguais como nós entramos, porque o Senhor com certeza quer usar da Tua palavra, Senhor, para transformar o nosso coração. Ó Deus, nos ajuda a fazer essa leitura correta, Senhor, de como está hoje o nosso coração. Será que ele não está tomado de orgulho, Senhor, de soberba? Ó Deus, nos ajuda a entender através da leitura que o Senhor faz no nosso coração, Pai, para que nós possamos permitir ser tratados, ser moldados, ser transformados pelo poder que vem do Evangelho nas nossas vidas. Pai, nós queremos fazer isso para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém. Queridos, nós vimos os dois primeiros tipos de solo que Jesus apresenta aqui. Primeiro é aquele que cai à beira do caminho. Nós vimos que é aquele coração duro, é aquele coração impenetrável, aquele coração que não tem espaço, não tem como a semente penetrar e dar frutos, porque ele está duro. O segundo coração que nós vimos foi o coração rochoso, não aquele rochoso de pedras superficial, mas aquela rocha que está debaixo da terra, que você olha, você tem um visual bom e bonito de uma terra boa e tratada, mas ela é superficial, ela não passa de 30, 40 centímetros de terra, e abaixo disso tem uma rocha que não permite que essa semente dê frutos. Foram essas duas que nós vimos na outra semana. E hoje nós vamos ver aquilo que está no versículo 7, que é um terceiro solo que Jesus apresenta aqui. Versículo 7 diz assim: outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Não deu fruto. Essa palavra espinhos, talvez o mais próximo para nós entendermos o que é isso, não é aquele espinho superficial da parte externa da terra. É aquele espinho que vem de dentro para fora. Talvez a gente poderia entender como erva daninha, aquela erva que está lá embaixo da terra, que você não enxerga superficialmente, até que ela cresça, se desenvolva e venha para fora. É aquela sarça, aquela planta espinhosa. A palavra aqui ela se refere a uma roseira brava. Superficialmente o terreno parece muito bom. Superficialmente o terreno parece bom para semear, bom para plantar, mas na verdade lá dentro já existe alguma coisa que está ocupando o lugar daquele terreno. A ideia aqui, amados, é alguma coisa que já é dona, que é muito mais forte, que é muito mais capaz, que é muito mais dominadora daquele terreno,
que se aparecer uma semente naquele lugar, já existe alguém lá, já existe uma alma viva lá dentro. E que essa semente facilmente ela é envolvida por esses espinhos, a ponto de sufocá-la, a ponto de matá-la. A semente é como se chegasse numa terra onde já há dono. A semente tranquilamente seria um visitante, talvez inconveniente, não bem aceito, não bem recebido, porque lá já existe algumas coisas. Lá já existe algo que é grave e que é mortal dentro daquele terreno. Esse é o terreno 3, é o terreno que está entre os espinhos, quando a semente cai entre os espinhos. E Jesus explicou o que significa isso. No versículo 18 ele disse: esses são os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Quem são esses de um coração como esse? Um coração que ouve a palavra, um coração que busca a palavra. Possivelmente esses, sabe onde eles estão? Dentro das igrejas. Esses são aqueles que de alguma forma têm uma disposição em buscar a Deus, uma disposição em ouvir do Evangelho. Possivelmente eles querem conhecer o Evangelho. Eles estão dentro das igrejas. Se não é essa, é outra. Se não é evangélica, é católica. Se não é católica, é qualquer outra. Eles buscam, eles querem, eles até ouvem a palavra de Deus, a semente, o Evangelho. Mas, essa palavra mas, vai nos desvendar realmente o coração desse homem. Esse mas, muitas vezes que nós ignoramos nas nossas vidas, nós até somos bons cristãos, nós até somos bons seguidores de Cristo, mas, quando aparece esse mas, chega a dar um calorão por dentro. E o texto fala, olha, essas pessoas até têm interesse, têm desejo de buscar a Jesus, de buscar o Evangelho, de buscar a semente. Mas, e que é esse mas? Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam essa palavra, sufocam essa semente, e ela não gera fruto. O que será que significa os cuidados do mundo? Eu queria convidar vocês a irem comigo para 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 2. Se eu fosse um dos discípulos lá na época de Jesus, eu acho que uma das pessoas que eu iria me identificar um pouco mais, ou pelo menos estaria mais próximo, seria João. Uma vez eu fiz um estudo a respeito da personalidade dos discípulos, e João é o cara que eu me apaixonei. E ele traz uma característica que eu gosto muito. João era curto e direto. João não enrolava, por mais que ele tratava como filhinhos, que ele era amável, que ele era doce, ele era muitas vezes duro com as palavras, quando precisava ser duro. João era muito direto naquilo que ele precisava falar. E eu gosto disso. Eu não gosto que a gente fique às vezes desenrolando e não fala aquilo que realmente tem que ser dito. Olha o que ele fala em 1 João capítulo 2, versículo 15. Diz assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Que coisa, se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. É simples assim. E o que é esse amar o mundo? Essa frase, esse versículo, expressa algo muito sério. Se você ama o mundo, você não pertence ao Pai. Assim como mais adiante em 1 João ele vai falar que se você vive na prática do pecado, você não conhece a semente que é o Espírito Santo. Você não é salvo. Se você anda na prática do pecado, você não é salvo. Prática do pecado, constante. Isso é uma realidade na sua vida. Se isso faz bem, você não é salvo. Está escrito lá em 1 João 4. Mas aqui ele está dizendo, se você ama o mundo, gente, eu amo o mundo. Se eu pudesse conhecer o mundo todo, eu conheceria. Se eu pudesse viajar, principalmente para a Ásia, eu queria conhecer, para o Oriente, eu queria conhecer. Eu queria poder fazer uma viagem lá para o
para o céu, para conhecer talvez o universo um pouco melhor, para poder estar mais próximo da lua. Eu amo lugares, eu amo as pessoas, eu amo os relacionamentos. Então qual é o problema de amar o mundo? Mas não é nada disso que o apóstolo João está falando, até porque no 16 ele vai explicar o que é esse amar o mundo, que talvez seja a mesma coisa que Jesus está dizendo na parábola, os cuidados do mundo. Olha o que ele fala no versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Amar o mundo significa ter esse anseio, em primeiro lugar, por essas coisas. A concupiscência da carne e dos olhos, talvez represente nessas duas palavras exatamente tudo aquilo que vem da nossa natureza pecaminosa. O nosso desejo pelo pecado, a nossa cobiça, a nossa arrogância, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Esse tipo de coisa não é coisa do Pai. A soberba da vida, tudo aquilo que o mundo te oferece. Aliás, em Efésios capítulo 2 fala que por detrás do curso deste mundo tem o diabo. Tem o diabo controlando as coisas, tentando fazer com que você se mantenha, sabe o quê? Num sistema organizado, dirigido por Satanás, longe de Deus. Você não precisa de Deus. Esse sistema do mundo, esse mundo, essa forma de viver do mundo, isso não pertence ao Pai. E o que ele está falando a respeito do coração? Talvez dentro desse terreno, dentro desse coração, tenha esses cuidados, essas coisas do mundo. Uma busca do teu desejo, uma busca do teu prazer, uma busca das tuas realizações, uma busca querendo ser cada vez mais bem-sucedido, porque você quer ser uma pessoa rica, você quer ser uma pessoa poderosa, de influência. Ou talvez não, ou talvez você vive buscando aquilo que são coisas materiais, supérfluas. O teu coração está aqui nas coisas da terra. Um coração assim não tem lugar para a semente do Evangelho. Esses cuidados do mundo, é que se você vive dessa forma, se você é impulsionado pela sua carne, pelos seus olhos, por esse orgulho, por esse anseio pelas coisas da vida, desse mundo, não importa o que você diga, você não pertence ao Pai. E ainda assim, como Jesus falou, se essas coisas ocupam o teu coração, você não vai conseguir ouvir a semente, você não vai conseguir permitir que a semente gere frutos, floresça. Não estou dizendo que você não pode desfrutar das coisas do mundo. Não é aquele mundo que eu falei no início, das coisas maravilhosas que tem nesse mundo, que Deus fez, que Deus criou. Mas são essas coisas que João fala, a concupiscência da carne, dos olhos, e esse anseio, essa soberba pelas coisas da vida desse mundo, desse século, essas coisas que são importantes para o mundo. Essa pessoa é consumida com as coisas do mundo. A pessoa consumida com o mundo, prazeres pecaminosos, cheios de anseio, desejos, cargos, prestígio, essas coisas não há lugar para a semente de Jesus. Interessante que essas coisas, como diz o texto, já estão lá. Essas coisas são as ervas daninhas, elas já estão no coração. Então vamos voltar, eu queria pensar agora nessa expressão que ele usa, depois das coisas do mundo, ele usa a expressão fascinação da riqueza. É isso que está lá na parábola no capítulo 19. Fascinação, o que seria fascinação das riquezas? Eu gosto de pensar em Mateus 19, eu não vou botar o texto para a gente não se alongar muito, mas vocês conhecem essa história. Mateus 19 vai falar, sabe o quê? A respeito do jovem rico, lembra? Quando ele chega para Jesus, ele fala assim: como eu posso fazer para alcançar a vida eterna? Lembra disso? O que eu posso fazer para alcançar a vida eterna? Aí Jesus disse para ele assim: olha, você precisa guardar os mandamentos. Você precisa cumprir os mandamentos. Está lá no versículo 17. Aí ele fala assim no versículo 20, tudo isso eu já tenho feito. O que mais eu preciso fazer? Tudo isso eu já tenho feito. Aí Jesus fez a leitura correta do coração dele. Que isso talvez explique o que na parábola quer dizer com fascinação das riquezas, que já está lá no seu coração.
Jesus olha para aquele homem e fala assim: olha, vende tudo o que tu tens, toda a tua riqueza, vende tudo que tu tens. É como se ele dissesse, em outras palavras, se esvazia. Se esvazia daquelas coisas que estão dentro do teu coração. Aí interessante que ele diz assim, o texto fala que ele partiu triste, porque era muito rico. Eu fico pensando, queridos, por que ele partiu triste? Vocês já pensaram nisso? Já fizeram essa pergunta? Por que aquele jovem rico, quando Jesus disse que era para vender tudo, ele partiu triste? Possivelmente ele pensou assim: cara, eu tentei. Vocês viram? Eu tentei. Que pena que Jesus me pediu exatamente isso. Que pena que não dá para conciliar as duas coisas. Que pena que as duas coisas não podem andar paralelo. Jesus no meu coração, mas também as minhas riquezas. A minha devoção a Jesus, mas também a minha devoção às riquezas. Que pena. Eu fiz o máximo que eu pude, mas infelizmente não deu. Ele decidiu. Quem ama mais, aliás, eu passei aqui, não tem outra palavra ali. Ele decidiu que não trocaria o amor pelas suas riquezas, pelo amor de Jesus. Ele decidiu que não valeria a pena fazer isso. Por quê? Porque o coração dele estava tomado dessas coisas de tal forma a ponto de não ter espaço. Não ter espaço para a palavra, para o Evangelho. Jesus disse: você tem que se esvaziar dessas coisas, para daí sim você receber o reino de Deus. E ele disse: eu não estou disposto a fazer isso. Vamos voltar para Mateus 4. A outra palavra que aparece ali é deixa eu me achar aqui. Aí. A fascinação das riquezas. A outra palavra que aparece ali é concorrendo. O que ele quis dizer com concorrendo? Os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, essas coisas estão concorrendo no seu coração. Essa é a ideia da parábola. As demais ambições que ele falou são coisas que talvez não tenham a ver com dinheiro, não tenham a ver com egoísmo, com orgulho, não tem a ver com isso. Sabe o que pode ser? As demais coisas que ocupam o nosso coração, pode ser o ativismo. Eu estava meditando nessa palavra muito em relação à minha vida com Deus. Eu fiquei pensando, o que será que tem dentro do meu coração que muitas vezes não permite que o Evangelho, que a palavra de Deus, gere o fruto que ele se propõe a gerar? Talvez seja o ativismo. Talvez seja esse desejo de fazer muitas coisas e ao mesmo tempo não parar para ouvir o Evangelho. Aquilo que Deus tem para a minha vida. Então talvez o que tem ocupado o teu coração e tem concorrido com o teu coração, talvez seja isso, talvez seja esse ativismo, talvez seja esse sucesso profissional que você tanto procura. Não é Calvino que disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos? Esses ídolos que estão no coração concorrem com o Evangelho. Quando você vem à igreja aqui, você ouve uma palavra, você ouve o Evangelho de Jesus Cristo, sabe o que acontece? Dentro do seu coração, de uma forma inconsciente, está concorrendo com aquilo que está lá dentro. E muitas vezes são ídolos que nós temos. Como, por exemplo, algo até bom, o ativismo, nosso sucesso profissional, nós temos pessoas cada vez mais capazes, nós estudamos, nós fazemos cursos e cursos e cursos, aí você diz assim: eu não tenho tempo para ler a palavra de Deus. O que isso significa? Que o seu coração está tomado de tal forma a ponto de não haver espaço para a palavra de Deus. A semente, a palavra de Deus, não será única. Quando semeada, ela vai encontrar o quê? Concorrência. O que você ama mais? O que você quer mais? O que você deseja mais? São essas coisas que, se não for o reino de Deus, o Evangelho do Senhor, a palavra de Deus, queridos, é isso que você precisa tirar do seu coração. São exatamente essas coisas que você precisa tirar do seu coração.
É interessante que ele fala que os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições não permitem o quê? Que isso gere frutos. Isso fica infrutífero. A boa semente não pode sobreviver em um coração preenchido. Essas coisas sufocam, não permitindo que a semente cresça e dê frutos. Talvez você diga assim, puxa vida, eu já estou na igreja há 20 anos, 15 anos, e não tem jeito de crescer espiritualmente, não tem jeito de amadurecer, eu caio nos mesmos erros, eu tenho os mesmos problemas. Eu digo para você, querido, pode ter certeza que o teu coração está preenchido com alguma coisa. E você precisa se desvencilhar disso. Você precisa confessar diante de Deus isso. Você precisa abandonar isso. Um coração pronto para crescer e frutificar é aquele que vê o verdadeiro valor do Evangelho e não coloca absolutamente nada na frente dele. E deixa com que esse Evangelho possua a sua vida. Eu pergunto para você, o que está dentro do teu coração que tem impedido que o Evangelho cresça e prospere na tua vida? Quais são aqueles ídolos? O que tem tomado lugar? O que tem concorrido? O que tem concorrido com o seu coração? Outra, enfim, caiu em terra boa. Outra, enfim, caiu em terra boa. O que Jesus está querendo dizer com essa terra aqui é aquela terra que não tem solo rochoso, é aquela terra que não é como um caminho, aquelas que foram deixadas pelo caminho, um caminho duro, impenetrável. Também não é aquele terreno onde se planta e a semente é tomada por alguma coisa que já está lá dentro, como as ervas daninhas. Não, esse aqui é um outro terreno. Esse aqui é 1/4 de todos aqueles terrenos que Jesus apresenta, falando para aquela multidão, que a gente não tem ideia de quantas pessoas estavam ali, dizendo, olha, provavelmente 1/4 de vocês aqui estejam preparados realmente para ouvir. Estão preparados. 1/4 caiu em solo que gerou frutos para 30, 60, 100 por 1. Amados, lá naquela época, uma produção de 10 por 1 era uma produção aceitável. 20 por 1 era uma produção muito boa, era uma colheita muito significativa. Agora, 30 por 1 eram as melhores colheitas. Eram aquelas que eram destacadas por ser algo um pouco incomum, de gerar 30 por 1 numa produção, numa plantação. E Jesus usa exatamente aquela que aqueles homens entendiam ser a maior de todas, 30 por 1, e ele disse 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1, 100 por 1 era alguma coisa sobrenatural. Mas Jesus falou, se você tem um coração assim, você pode produzir coisas sobrenaturais. Coisas sobrenaturais podem acontecer se você estiver com um coração assim. Mas ele vem trazer a explicação disso. Esse ele fala sobre o terreno. No versículo 20 ele vai dizer, os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra, a mesma coisa do outro texto, não é? Mas tem uma diferença, eles recebem a palavra. Ouvir a palavra é uma coisa, receber a palavra é outra coisa. A palavra receber aqui, ela traz a ideia assim, como algo que é seu, algo que é de propriedade sua. Pensa na semente e a terra. Quando a semente cai na terra, a terra envolve de tal forma aquela semente, ela tem uma conexão, uma ligação, uma unidade tão grande com aquela semente, ela passa aqueles nutrientes para a semente, ela agarra-se à terra e ela gera vida, gera frutos, ela desenvolve. Essa conexão, essa unidade entre a semente e a terra, é o que Jesus está querendo dizer, que aquele que ouve a palavra de Deus, mas tem essa conexão viva com a palavra, esse sim gera frutos. Aí eu pergunto, você tem ouvido simplesmente a palavra ou você tem recebido ela como sua? Como parte da sua própria vida? Como algo que é indispensável? Algo que você não pode tirar de você, algo que você não pode simplesmente olhar e fazer de conta que isso não tem a ver com a tua vida.
Isso é receber a palavra. Amados, se nós fizéssemos isso todas as vezes que nós estudamos a palavra, se nós trouxéssemos ela dessa forma no nosso coração, se nós tivéssemos essa ligação com a palavra a ponto de nos comprometer com ela, como seria diferente? Mas o coração da terra boa é aquele que tem essa ligação com a palavra de Deus. É aquele que ouve o Evangelho, mas não só ouve, mas ele tem essa intimidade com a palavra. E quando que a gente pode saber se realmente você tem feito isso ou não? Se você está fazendo uma avaliação do seu coração, seja aqui, seja em casa, talvez você diga assim, olha, está aí o meu coração, esse é o meu. É o que me envolve, eu me envolvo com a palavra, eu tenho compromisso com a palavra, eu me comprometo com a palavra. Esse texto que nós lemos, ele traz uma dica muito importante. Ele fala assim, aquele que ouve e aquele que recebe tem uma evidência. Qual é a evidência? Gera frutos. Se não gerar frutos, muitos frutos, ou poucos, mas se não gerar frutos, tem alguma coisa errada. Ele ouve, ele aceita, ele tem convicções, ele tem firmeza naquilo que ele está ouvindo, ele concorda com aquilo que ele está ouvindo, isso basta? Não. Precisa gerar frutos. Aí a pergunta que eu faço para você é essa. Tem gerado frutos? Tem gerado frutos? Você que tem tido uma busca incessante pelo conhecimento da palavra, você quer saber que negócio é esse de evangelho, que negócio é esse de salvação, eu quero essa salvação para mim, eu quero descobrir a verdade, por isso que eu estou indo na igreja toda hora, eu vou em uma, vou em outra, não me encontro em lugar nenhum. Qual é a verdade? A verdade é que se o evangelho de Jesus Cristo verdadeiramente trazer uma transformação da sua vida, uma regeneração na sua vida, esse é o fruto da salvação. Agora, se você continua do mesmo jeito, se você entra numa igreja, sai da igreja, você lê um texto, sai do texto e você continua o mesmo, você não muda, você não é transformado pela palavra, queridos, você é um religioso que busca na religião alguma sensação de salvação que nós falamos na semana retrasada. E salvação não é sensação. Conclusão. Eu queria chamar a equipe de louvor aqui. Tanto a salvação como a santificação, as evidências disso são testificadas por onde? Pelos frutos. Pelos frutos. O texto fala, alguns dão 30, outros dão 60, outros dão 100. Amados, o que Jesus está dizendo aqui é que nem todos vamos a conseguir os mesmos frutos, ou a mesma quantidade de frutos. Nem todos vamos produzir os mesmos frutos. Nem todos. Nós somos diferentes. Nós temos uma devoção muitas vezes diferentes um do outro. Nós temos uma história diferente. Alguns crescem mais rápido, amadurecem mais rápido. Alguns assimilam a palavra de tal forma, a ponto de poucos anos serem uma pessoa completamente diferente. Outros não. Outros são demorados, outros são devagar. Outros têm uma terra tão boa que ouve no primeiro momento, no segundo momento já sabe o que tem que fazer e já está vivendo aquilo. Mas nós não podemos se impressionar ou nos impressionar por quantidade de frutos. Não é isso, amados. Nós precisamos ter paciência com aqueles que geram frutos devagar, com aqueles que crescem devagar. Às vezes eu me pergunto, será que eu tenho paciência com algumas coisas, com algumas pessoas, que às vezes a gente vê que se arrastam um pouco? Nós somos diferentes. Claro que tem coisas maravilhosas pela frente. Quando ele fala que nós podemos produzir 100 por 1, é como eu falei sobre os milagres que Deus pode fazer a partir da sua vida. Mas calma. Agora a pergunta é, você tem gerado frutos? Você já ganhou pessoas para Cristo? Talvez você tenha uma semente preciosa na mão, que ela é capaz de gerar 100 por 1. E você tem medo de lançar essa semente. Você tem receio
Você está lá trabalhando, o seu colega de trabalho, seu vizinho, sua vizinha, e você parece que tem um medo. Sabe por quê? Porque você pensa que essa semente depende de você. E não depende. Para gerar frutos, deixa que ela faça isso. Deixa que o próprio Evangelho transforme vidas. Não é você que vai fazer isso. Você só precisa semear. E alguns vão ganhar 2, 3 pessoas, alguns vão ganhar 50, 100. Billy Graham ganhou muito mais do que isso. Mas não se preocupe com Billy Graham. Plante. Semeia. E em relação à santificação, quantas vezes você tem ouvido a respeito de alguns pecados? Quantas vezes você tem ouvido a respeito de coisas que você precisa fazer? A palavra diz para você como você tem que ser um bom marido, como você tem que ser um discípulo de Jesus na sua casa, no seu trabalho. Isso está gerando frutos? Isso está verdadeiramente fazendo com que você mude? Ou não? Nessa manhã, é uma manhã que você precisa fazer uma reflexão profunda. Quais são os frutos que você tem gerado? Quais são os frutos que a palavra de Deus tem gerado dentro do teu coração? Porque isso depende do coração. Se o teu coração for como terra boa, vai gerar frutos. Se o teu coração for como terra saudável, vai gerar frutos. Então, queridos, para concluir essa palavra, eu queria deixar para vocês esses desafios. Que você diante de Deus avalie o seu coração. Pergunte para Deus: Senhor, qual é o solo do meu coração? Será que você não tem um pouco daquela dureza? Aquele coração duro, impenetrável? Será que você não tem um pouco daquela superficialidade? Aquela euforia que dura talvez 2 semanas, ou talvez na segunda-feira você já perdeu ela? Ou talvez o seu coração está tomado por algumas coisas que você precisa se arrepender diante de Deus, pedir perdão e abandonar e tirar, esvaziar o seu coração para dizer: Senhor, vem e toma o meu coração. Ou talvez você esteja exatamente como a terra boa, com o coração pronto, porque se você estiver assim, Deus vai fazer maravilhas através da sua vida e na sua vida, independentemente das circunstâncias. Amém? Fique de pé, eu queria orar por você. Vamos orar. Senhor, obrigado a Deus pela palavra, obrigado porque o Senhor nos faz olhar para nós mesmos. Quando chegamos cada vez mais próximos do Senhor, nós enxergamos os nossos pecados, Senhor. Nós enxergamos aquelas coisas que nós precisamos abandonar, que nós precisamos definitivamente rejeitar no nosso coração, e estarmos limpos e prontos e preparados, ó Deus, para ouvir a riqueza da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a reconhecer aquelas coisas que têm ocupado o lugar do nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a nos arrepender daqueles ídolos, ó Pai, que tem sido algo que tem sufocado a Tua palavra. Ó Pai, nos ajuda a abandonar aqueles pecados, ó Deus, que nós insistimos em conduzir todos os dias, ó Deus. Ó Pai, aquelas pessoas que querem ouvir, que querem aprender de Ti, que querem a salvação, ó Deus. Pai, nós pedimos que o Senhor transforme a vida dessas pessoas pelo poder da Tua palavra, Senhor. Mas elas precisam abrir o seu coração. Elas precisam entender que a semente é algo valioso. O Evangelho de Jesus Cristo é aquele que transforma, que conta uma nova história das nossas vidas, que nos regenera, Senhor, que nos dá a verdadeira salvação. Ó Pai, quebra o coração daquele que tem um coração duro, Senhor. Ó Deus, penetra naquele coração que precisa reconhecer o Senhor como o Senhor e Salvador da sua vida, Senhor. Ó Deus, e nosso compromisso contigo, Senhor, de semear, o nosso compromisso, ó Deus, de sair pelo mundo, semeando a Tua palavra, que ela transforma, que ela muda a história, Senhor. Ó Deus, eu peço pela Tua igreja que conhece essa palavra, Senhor. Eu peço pela Tua igreja que já sabe o valor da semente do Evangelho, Senhor. Que nós possamos ser semeadores do Senhor, ó Deus. Que
que nós não ficamos com medo, duvidando do que pode vir a acontecer, porque tudo isso depende do Senhor, não depende de nós precisamos apenas semear, ó Deus. E que haja salvação por onde quer que a gente vá, ó Deus, pelo caminho, em casa, no trabalho, na família, Senhor, que nós possamos ser semeadores da Tua palavra, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja conhecido e engrandecido, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Vamos cantar? Vamos louvar ao Senhor. Anseia por água, por ti exulta o meu coração, mais que o céu deseja ver a luz. Não quero viver longe da cruz. De mim, guarda o meu coração, o meu falar e o meu agir. Guia meus pés, põe teu azeite em minhas mãos para servir-te como queres, para honrar-te mais e mais e mais. Tua palavra é o que me fortalece, quando é noite e quando o dia amanhece. Eu posso crer no teu amor, faça chuva ou faça sol, ao teu lado eu não me sinto só. Tua palavra é o que me fortalece, quando é noite e quando o dia amanhece. Eu posso crer no teu amor, faça chuva ou faça sol, ao teu lado eu não me sinto só. Tens o melhor pra mim. Cuida de mim, guarda o meu coração, o meu falar e o meu agir. Guia meus pés, põe teu azeite em minhas mãos para servir-te como queres, para honrar-te mais e mais e mais. A palavra é o que me fortalece, quando é noite e quando o dia amanhece. Eu posso crer no teu amor, faça chuva ou faça sol, ao teu lado eu não me sinto só. Tua palavra é o que me fortalece, quando é noite e quando o dia amanhece. Eu posso crer no teu amor, faça chuva ou faça sol, ao teu lado eu não me sinto só. Nas montanhas e nos vales, no oásis ou no deserto, eu creio em ti. Senhor, eu creio, o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. Toda
testemunha a vida, o meu Redentor. Tua palavra que me fortalece, quando é noite, quando o dia amanhece. Eu posso crer no teu amor, faça chuva ou faça sol, ao teu lado eu não me sinto só. Tua palavra é o que me fortalece, quando é noite, quando o dia amanhece. Eu posso crer no teu amor, faça chuva ou faça sol, ao teu lado eu não me sinto só. Tens o melhor pra mim, aleluia. Tens o melhor pra nós, Senhor. Tens o melhor pra mim, pra cada um de nós, para nossas famílias. Tens o melhor pra